Eu quero compartilhar com você um dos textos mais fascinantes da Bíblia. Quero tratar do Salmo 19, o salmo que retrata a revelação de Deus, tanto a revelação natural quanto a revelação especial, tanto o firmamento quanto a palavra de Deus. O reformador João Calvino, de forma muito adequada e calçado na verdade, disse que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus revelou a si mesmo. O conhecimento de Deus não é fruto de uma pesquisa, de uma investigação humana, mas é fruto da própria revelação divina. Deus se revelou, por isso nós o conhecemos. Deus deixou suas digitais na sua obra, por isso podemos admirá-lo. Deus mostrou o seu coração e o seu propósito, por isso nós podemos conhecê-lo de forma pessoal. O Salmo 19 é um salmo de Davi. É um dos mais belos poemas do Saltério. E ele exalta tanto o poder de Deus como a graça de Deus. A revelação divina primeiro é dirigida aos olhos, depois aos ouvidos. Nós conhecemos o poder de Deus e a graça de Deus. Deus é visto antes de ser ouvido. Deus se revela como Criador antes de revelar-se como Salvador. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí, acompanhar comigo a exposição desse belíssimo poema de Davi. E esse salmo está dividido fundamentalmente em dois aspectos, em dois pontos, em duas áreas. Dos versos 1 a 6 é a revelação natural. Dos versos 7 a 14 é a revelação especial. A revelação natural é a criação. A revelação especial é a Bíblia. A revelação natural está dirigida aos seus olhos. A revelação especial está dirigida aos seus ouvidos. A revelação natural trata do poder de Deus. A revelação especial trata da graça de Deus. Então nós vamos examinar, primeiramente, nos versos 1 a 6, a revelação natural. E essa revelação tem algumas características que passo a descrever. Primeiro, é uma revelação clara. O verso primeiro diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esta ideia de proclamar, que os céus proclamam a glória de Deus, a palavra no hebraico traz a ideia de uma torrente, de uma fonte borbulhante. É uma revelação majestosa. É Deus abrindo as comportas do universo e despejando em catadupas sobre nós torrentes da sua glória, das suas obras, dos seus feitos benditos e gloriosos. E ele diz que esses céus, que hoje sabemos ser tão vasto, os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se nós voássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E estes céus que nós vemos e os céus que nós não vemos, na vastidão colossal deste universo, prorrompe com fontes abertas, em cachoeiras caudalosas, a glória de Deus. E ele diz que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha o entardecer, o amanhecer, e você vê o Criador como pintor de excelência, assinando quadros únicos, singulares, a cada dia.
Você precisa se curvar diante desta verdade gloriosa, da majestade de Deus, da clareza da revelação de Deus. Mas em segundo lugar, esta revelação não é apenas clara, ela é constante. O verso 2 diz assim: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Você, numa linguagem humana, vai perceber como nós temos estações, né? Nós temos o verão, o inverno, a primavera, o outono, nós temos o frio, nós temos o calor. Um dia se põe, outro dia nasce, a noite se vai, o dia começa, o dia termina, a noite começa, e nunca houve um dia sequer nesta imensa criação que esse ciclo fosse interrompido, de noite e dia, de semanas e meses, de anos e décadas, de séculos e milênios, e o universo na sua marcha constante, anunciando aos nossos olhos a grandeza do Criador. É fascinante, é bendito e glorioso você meditar e ver a grandeza da revelação natural de Deus dirigida aos nossos olhos. Mas em terceiro lugar, esta revelação ela é sem linguagem. O verso 3 diz assim: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A revelação é dirigida aos seus olhos. Primeiro, Deus é visto. Deus mostra a grandeza da sua obra estampada diante dos seus olhos, assinando todos os dias os quadros incomparáveis da beleza da sua criação, nas fímbrias do horizonte, na beleza de um céu marchetado de estrelas, a beleza das nuvens dançando ao sabor do vento, formando quadros românticos que inspiram os poetas, que alegram o coração de todos nós. É uma revelação constante e sem linguagem. Você não escuta, você vê. E vê o belo, o extraordinário, quase o indescritível. Mas em quarto lugar, esta revelação ela é universal. O versículo 4 diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A voz de Deus ecoa da própria natureza por causa da beleza tão variada, das profundezas desta obra que nenhum homem jamais poderia conceber sequer realizar. E não há sequer uma pessoa que fique fora do alcance desta revelação natural. Desde os homens que estão embrenhados nas selvas mais fechadas, desde os habitantes das montanhas mais geladas, desde aqueles que vivem nos desertos mais tórridos, desde aqueles que vivem nos campos mais remotos ou nas cidades mais povoadas, todos, indistintamente, são alcançados por esta magnífica e majestosa revelação de Deus. Mas, em quinto e último lugar, tratando da revelação natural, esta revelação é majestosa. É isso que diz os versos 5 e 6. O qual, como noivo, ele está falando do sol, se faz, está escrito, o qual como noivo, que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra, vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. É claro que Davi está usando a linguagem não científica, técnica, como nós também não usamos. Você não disse que a Terra deu tantas voltas ao redor do Sol, você disse que o Sol nasceu, que o Sol se põe. É a nossa linguagem cotidiana, claramente entendida por todos. E Davi está dizendo aqui que o Sol é como um noivo garboso, que faz o seu percurso. E esse percurso vai do nascer ao pôr-se do sol, trazendo o seu brilho, o brilho do seu rosto, lançando luz,
produzindo a fotossíntese nas plantas, com a sua luz, com o seu calor, fazendo a semente brotar, os frutos amadurecerem. E por onde ele passa, ninguém fica fora do alcance do refulgir do seu calor. É uma revelação majestosa. É o sol, criatura do Criador, mostrando o seu rosto brilhante, a sua face cheia de luz, fertilizando o solo, trazendo vida e saúde para as pessoas, trazendo luz para que as pessoas andem, caminhem, trabalhem, produzam e sejam felizes. É a exuberância da revelação divina. É a eloquência da comunicação de Deus. É Deus se apresentando não como um alfaiate do efêmero, mas como escultor do eterno, que assina sua obra todos os dias com paisagens de beleza indescritível por todos nós. O poeta já havia dito: ainda que os mares fossem tinta, ainda que as árvores fossem pena, ainda que as nuvens fossem papel, nem mesmo assim poderíamos descrever a grandeza deste Deus que se revelou primeiramente na criação. Esta é a revelação natural. Mas agora, o segundo ponto deste Salmo de Davi vai mostrar a revelação especial de Deus, que é a sua palavra. E eu quero destacar aqui, primeiramente, as qualidades da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Veja você comigo, quando eu diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus não tem erro, não tem equívoco, não tem contradição. Seu conteúdo foi revelado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Ela não precisa ser ressignificada, ela não precisa ser atualizada. Ela não é nem velha nem nova, ela é eterna, ela é perfeita. Qualquer obra do escritor mais famoso, depois de um tempo que a obra escrita precisa ser revisada, atualizada, ressignificada. A Bíblia não. Passa o céu, passa a terra, a palavra não vai passar. Ela não pode falhar, ela é perfeita. Segunda característica ou qualidade da Bíblia, está aí ainda no verso 7, o testemunho do Senhor é fiel. O que significa isso? Significa que o que Deus fala, Ele cumpre. Deus é o avalista da sua própria palavra. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é digna de inteira confiança. A palavra de Deus não pode falhar, porque Deus não é um homem para mentir. Então, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Esta palavra é fiel. Terceira característica é que os preceitos do Senhor são retos. Retos no sentido de ser adequados e verdadeiros, tanto na descrição de quem Deus é, como na descrição de quem nós somos. Deus é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Deus é santo, justo, bom, fiel e verdadeiro. Porém o homem, você e eu, somos pecadores, carentes da graça de Deus. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então há um grande contraste entre o Criador e a criatura. Deste amor de Deus que nos envolveu, não porque haja em nós méritos para sermos amados, mas apesar dos nossos deméritos, este Deus nos ama. Mas em quarto lugar, o mandamento do Senhor é puro. A palavra de Deus é pura no sentido de que não tem laivos de erro, não tem mesclas de engano, não tem sutilezas humanas que a corrompe. Ela tem sido certamente atacada
perseguida, proibida, queimada, mas ela tem sido a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. Aqueles que com muita fanfarronice tentam desacreditar a Bíblia caem em descrédito. E ela continua sua marcha sobranceira, vitoriosa, impávida e ousada, sendo o livro mais publicado, mais traduzido, mais distribuído no mundo. Quanto mais se bate na Bíblia, mais ela cresce, porque ela não é palavra de homens, ela é a própria palavra de Deus. Mas ainda, o texto vai nos informar que os juízos do Senhor são verdadeiros e permanecem para sempre. Esta palavra é eterna, porque ela é a verdade. Não a verdade de um tempo, de uma cultura, porque muitos tentam desacreditar a Bíblia e dizer, não, esse livro foi escrito para um povo num determinado momento da história, mas não serve mais de regra, de fé e prática para nós, em pleno século XXI. Não, a palavra de Deus é eterna. Ela não vai passar. Queiram os homens ou não, ataquem os homens ou não, proíbam as cortes a leitura da Bíblia ou não, persigam a Bíblia ou não, ela é indefectível, ela é indestrutível, porque ela não é palavra de homens, ela é palavra de Deus e ela é eterna. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Essas são as qualidades da Bíblia. Vamos ver agora quais são os efeitos da Bíblia, o que ela produz. Em primeiro lugar, o verso 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. A Bíblia é terapêutica. Por ser a palavra de Deus, por ser viva em si mesma, por ser a voz de Deus poderosa, que despede chamas de fogo, que faz tremer o deserto, que despedaça os cedros do Líbano. Esta voz é tão poderosa que quando você a escuta, o próprio Deus, que é o autor dessa palavra, tira o tampão dos seus ouvidos, tira a venda dos seus olhos, tira o véu do seu coração, traz cura para suas emoções, traz restauração para sua alma, porque esta palavra menciona e aborda e trata da pessoa mais importante, que é Jesus. E quando você escuta o Evangelho, Jesus muda a sua história. Ele dá um coração de carne em lugar de um coração de pedra. Você, outrora, estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. E você recebe dele salvação, restauração, transformação, renovação. Tudo vai se fazendo novo, porque esta palavra restaura a alma. Quantas vezes, pessoalmente, nas horas mais difíceis da minha vida, com dores atrozes fuzilando o meu peito, eu encontrei na palavra de Deus o bálsamo, o refrigério, o consolo, a restauração. E é isso que Davi está dizendo aqui. Mas há um segundo efeito. Ele diz ainda, no versículo 7, e dá sabedoria aos simples. Preste atenção nisso. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Há pessoas muito cultas, que são nécias, que não são sábias. Porém, há pessoas que, embora não tenham um profundo conhecimento, são sábias. Porque sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É perguntar em meu lugar, o que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? É o título de um clássico evangélico. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela abre visão, ela abre um campo que você talvez não enxergava, ela ilumina o caminho para você seguir, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela traz sabedoria para viver, para trabalhar, para servir, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas em terceiro lugar, preste atenção aí comigo.
No versículo 8, o terceiro efeito da palavra é que ela alegra o coração. Tem muitos corações tristes hoje, turbados, aflitos, angustiados, atormentados pela culpa. Há corações que são prisioneiros das paixões, dos vícios deletérios. E eu quero lhe dizer que a palavra de Deus alegra o coração. Isto aqui é uma fonte inexaurível de consolo. A Bíblia é uma mina de preciosidades inesgotáveis. Você pode chegar às páginas da Bíblia com o coração arrebentado, emocionalmente abalado, vivendo as turbulências mais terríveis da vida. E você encontra alegria para o seu coração. Parece que uma fonte de água viva começa a brotar do seu interior. Sabe por quê? Porque essa fonte é Deus, diz o profeta Jeremias. O Senhor Jesus Cristo vai dizer lá em João 7, 37 a 39, vinde a mim todos vós que tendes sede. E Ele vai afirmar para nós, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É esta alegria transbordante do coração que as festas não produzem, que o álcool não oferece, que a riqueza não pode dar, que as aventuras sexuais não podem conceber, que a fama e o sucesso não podem lhe oferecer. A palavra de Deus é esta fonte de alegria. Mas ainda, veja comigo, no versículo 8, a parte B, diz que a palavra de Deus ilumina os olhos. Há muitas pessoas que têm os olhos turvados. Elas não enxergam um palmo acima do seu nariz. Talvez aqui no plano humano entendem tudo, compreendem tudo, descrevem as profundezas do saber humano, filosófico, científico, tecnológico, mas do ponto de vista espiritual não discernem absolutamente nada. São obtusos. Mas a palavra de Deus tira a venda dos olhos, traz luz, entendimento, não só do tempo, mas da eternidade, não só da terra, mas do céu, não só da vida na perspectiva humana, mas na perspectiva divina. A palavra de Deus ilumina os olhos. Mas veja você que agora nós temos um outro ponto que eu quero trazer sobre a Bíblia. Primeiro olhamos as qualidades, segundo nós olhamos os efeitos, vamos olhar agora em terceiro lugar o valor da Bíblia. E o verso 10 diz assim: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É muito interessante que o ouro, ele pode vir com misturas, né, com substâncias impuras, e ele precisa ser depurado para que as escórias sejam destruídas e o ouro fique límpido, claro, puro. E Davi era um homem muito rico, muito rico. Se você olhar 1 Crônicas 29 e calcular a quantidade de riqueza que ele deixou para o seu sucessor, o seu filho Salomão, para a construção do templo, é uma coisa colossal. Mas sendo um homem muito rico, ele compreendia que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um valor superior a muito ouro da melhor qualidade. Ela é melhor que dinheiro, do que riqueza. Há muitas pessoas ricas que não são felizes. Há muitas pessoas que acumulam e acumulam e acumulam e não têm paz no coração. Há muitas pessoas que são donas de impérios financeiros, mas dão um tiro na cabeça e ceifam a própria vida. Porém,
A palavra de Deus vale mais do que muita riqueza. Se você conhece a palavra de Deus, você é uma pessoa rica, muito rica. Ainda que não de bens materiais, mas rico da graça de Deus. Mas agora, Davi vai trazer uma outra comparação. Ele diz que a palavra de Deus é mais doce, mais saborosa do que o mel e o destilar dos favos. Você sabe que o mel é um dos alimentos mais completos do mundo. Ele é a síntese do alimento animal e vegetal. Ele é saboroso e ele é terapêutico. E o que Davi está dizendo é que não tem alimento mais útil, mais saboroso, mais nutritivo, mais terapêutico do que a palavra de Deus. Nós dependemos da palavra de Deus, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. E foi isso que Jesus disse para o diabo lá no monte da tentação. Quando o diabo sugeriu a Jesus: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quão saborosa é a palavra, quão nutritiva é a palavra, quão útil é a palavra, quão terapêutica é a palavra. Mas me permita agora olhar o último ponto da exposição desse salmo, que é o poder da palavra de Deus. E o primeiro poder está aqui no versículo 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Nós somos admoestados, corrigidos, disciplinados ao lermos essa palavra. Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia examina você. Quando você mergulha na Bíblia, ela mergulha nos corredores da sua alma, penetra e abre as gavetas secretas do seu coração. O texto está dizendo que em guardar a verdade deste livro há uma grande recompensa. Felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que guardam, felizes são aqueles que obedecem, felizes são aqueles que transmitem essa palavra. Você quer ter uma vida feliz, longe de problemas, longe de dores, longe de conflitos, longe de brigas, longe de tensões da vida? Leia a Bíblia. Davi no Salmo 1, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em guardar a palavra de Deus há uma grande recompensa para a sua vida. Mas o segundo poder da Escritura, você pode conferir comigo aí no versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Há muitos pecados na nossa vida que nós nem temos consciência que estamos cometendo. Não é que você cometeu esses pecados e jeitosamente tentou escondê-los. Não, você está cometendo e nem sabe que está cometendo, ou não sabe que o que você está fazendo está em desacordo com a santidade de Deus. Então, a palavra de Deus vai dando para você discernimento, compreensão, sabedoria, para viver uma vida digna de Deus, de santificação, porque é pela palavra que nós somos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há um terceiro poder aqui no versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Convenhamos, a soberba é um grande problema. Se você diz: não, eu não sou soberbo, eu questiono isso. Nós somos soberbos. Me permita um exemplo simples. Você e eu não temos nenhuma dificuldade de nos ajoelharmos e falarmos para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador.
Porém, se alguém botar o dedo no seu nariz, se você é um miserável pecador, você fica irritado. Você não aceita. Você se sente afrontado. Sabe por quê? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Nós somos orgulhosos. E esse texto está dizendo, numa oração, Senhor, guarda da soberba o teu servo. Quando é que alguém vai fazer essa oração? Quando essa pessoa for instruída, conduzida, orientada pela palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais humilde você se torna, mais quebrantado você se torna, mais dependente de Deus você se torna. Mas para concluir, vamos ao versículo 14. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora Davi não está mais preocupado com performance, com a vida de palco, passando pela passarela da fama, querendo que as pessoas olhem para ele, se agradem dele, e admirem a ele, ou aplaudam a ele. Não. Agora ele está preocupado em agradar só a Deus, em ser visto por Deus. E agora ele quer que as palavras dele, e não só as palavras que podem ser ouvidas, mas o meditar do coração, que só Deus pode sondar, sejam agradáveis na presença de Deus. A palavra de Deus vai produzindo isso, transformação de dentro para fora, produzindo uma vida que seja luz diante dos homens, que seja um perfume agradável diante de Deus. Davi conclui esse salmo, saindo da revelação natural e da revelação especial para ter um encontro com o Deus da palavra. E ele diz assim, Senhor, rocha minha e redentor meu. A Bíblia nos leva ao Senhor, ao Deus da glória, ao nosso glorioso Salvador, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Quem é esse Deus? Esse Deus é a minha rocha, meu sustento. Esse Deus é o meu Salvador, o meu Redentor. E nele, e só nele, eu tenho a vida eterna. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Deus está se revelando a você. Como é que eu posso conhecer esse Deus? Olhe ao seu redor, abra a sua Bíblia e você conhecerá este Deus.